Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é amor teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo e venerável é Jesus, o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Muito boa noite, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, novamente juntos para prestarmos um culto ao nosso Deus. Agradecendo sempre a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Quero dar já uma boa noite aos irmãos, amigos que estão aí conosco. Que Deus continue abençoando suas vidas, seu lar, sua casa. Que Deus, na tua infinita bondade e misericórdia, continue cuidando de nós, porque somos dependentes da tua graça. Amém. Também quero dar um agradecimento especial por Deus estar nos permitindo, através das redes sociais, proclamar a tua palavra, ouvir da palavra do Senhor, divulgar que somente Jesus é o Senhor, o nome bom, a doce a fé, que nós possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo, para que nós possamos ter o nosso nome registrado no livro da vida, para que quando nós partirmos deste mundo, nós possamos ir morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020, quarta-feira, os irmãos bem conhecem, onde a gente faz o estudo da palavra e também orações. Então é momento de nós clamarmos ao nosso Deus por algumas situações. Os irmãos que tiverem aí já algum pedido, algum agradecimento a ser feito, coloquem aí nos comentários para que possamos logo estarmos orando por isso, e outras orações estaremos fazendo também, e ouvindo, estudando a bendita palavra de Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. Como igreja do Senhor, Pai, a prestarmos um culto
de louvor, adoração ao nome do Senhor, um culto de oração e estudo da Tua bendita palavra, Deus. Pai, nós primeiramente queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, Pai. Obrigado, Deus, pois se chegamos até aqui neste momento, foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor proveu as nossas necessidades, as nossas coisas que precisamos, Deus, para a nossa sobrevivência. Amém. E também, Deus, a nossa saúde, Pai. Louvado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Sim. Peço ao Senhor que abençoe cada lar que está aqui conosco neste momento, cada família aqui representada, Deus. Que lá esteja o Senhor, Pai, que todos sintam a doce presença do Senhor em seu lar, levando a Tua paz. Amém. E o Teu amor, Pai. Sim. Nós colocamos esse culto diante do Senhor, de forma, Deus, que tudo que venhamos a fazer aqui, sejamos pelo Teu Santo Espírito iluminado, Deus, para que possamos entender, para que possamos praticar as Tuas verdades, que Amém. O Senhor, Deus dos altos céus, possa ouvir as orações que estaremos fazendo, Deus, que os irmãos estarão fazendo também em suas casas, Pai, e que glórias sejam dadas ao Senhor, Deus. Pedimos, Deus, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, e nos ajude, meu Pai, a vivermos uma vida de santidade, uma vida que glorifique o nome do Senhor, Amém. Pai. Muito obrigado, Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Vamos, Mateus, meus irmãos, quero deixar um texto bíblico para os irmãos no início do nosso culto. Mateus, no seu capítulo 12, versículos 38 a 40, diz o seguinte: E, ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então está aí o momento que Jesus orientando para que aquele povo guardar dos escribas, dos fariseus, daqueles líderes religiosos que gostavam de fazer coisas que olhavam primeiramente para eles e não para aquilo que Deus tinha para cada um. Então é este o texto que nós lemos no início do nosso culto, e nós falaremos mais sobre isso, se assim Deus nos permitir. Mas vamos mais uma vez, meus irmãos, estarmos orando. Neste momento a Fernanda vai estar orando pelas igrejas, por nós, Igreja do Senhor Jesus. Se você puder, ore aí conosco, feche os seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar por nós, igreja. Vamos orar pelos irmãos que estão aí conosco, que possam também entregar suas vidas a Jesus, se tornando igreja também. E glórias sejam dadas a Deus, porque um dia Ele nos resgatou com Teu sangue, pagou um alto preço pela nossa vida, pela nossa salvação. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor incondicional, Amém. Pelas Suas misericórdias que se renovam dia após dia. Sim, Deus. Ó Deus, agora neste momento nós colocamos diante de Ti as igrejas, Pai, Amém. Que o Senhor venha fortalecê-las em Cristo Jesus, pelos pastores, pelos líderes, que o Senhor os fortaleça, Pai. Dê a palavra, seja o Senhor, Pai, o refúgio verdadeiro em cada lar, Pai. Sim. Dê o bom ânimo, a alegria que só vem do Senhor. Que a Tua palavra nos assegura que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de Ti, Amém. Que trabalha para aquele que nele espera, Pai. Amém. Ó Deus de amor e bondade, muito obrigada por Teus cuidados. Agradecemos pelos dizimistas, que o Senhor possa estar os abençoando, Pai, pelos recursos que têm chegado à Tua casa, louvado seja, pelos recursos que têm chegado para missões, ó Deus, pois em meio a este tempo tem feito, ó Deus, a diferença nos campos missionários, e nós sabemos, Pai, que o lugar mais alto para estar é aos Seus pés, ó Deus. Que o Senhor ajude, ó Pai, as pessoas a tomarem a decisão por Ti, ó Deus, sabedores que somos, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Verdade.
Ó Deus, aviva as igrejas da face da terra, Pai. Que o teu amor, a tua graça possa resplandecer na vida de cada um, ó Pai. Amém. E se porventura, Deus, há alguém triste, há alguém chorando neste momento, que seja o Senhor o consolo, o refúgio, que a tua santa e doce presença aquiete cada coração, ó Pai. Amém. E que em nome de Jesus eles possam se sentir amparados e protegidos por Ti. Sim, é o que oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino, meus irmãos. Eu vivo só para Ti. É um hino muito bonito que os nossos irmãos cantavam lá na igreja, muito tempo atrás. Amém. Faça o teu querer em mim. Que assim seja, meus irmãos, que possamos sempre falar isso para o nosso Deus, para que Ele faça o querer dele em nós, que nós possamos seguir a tua verdade, a tua palavra. Vamos orar mais uma vez, clamar a Deus pela situação que estamos passando, pela nossa saúde, pela saúde de nossa família. Ore conosco, vamos orar juntos para que Deus venha sarar a nossa terra e venha continuar livrando-nos desta enfermidade, deste vírus e tantas outras coisas que nós precisamos clamar a nosso Deus. Ore aí conosco. Deus, nosso Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, neste momento, nós queremos primeiramente, Deus, agradecer ao Senhor por estar nos livrando desta epidemia, Sim, estar nos livrando, Deus, deste vírus, Pai. Amém. Deus, nós queremos dar graças ao Senhor por isso e lhe pedir também, Pai, que por misericórdia, tira, Pai, elimine esse vírus da face da terra, Senhor. Amém, Senhor. Sabemos, Pai, que os homens elaboram coisas, estratégias e tantas outras atividades, Deus, mas sabemos que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode, Deus, eliminar este vírus da face da terra. Por isso nós pedimos, Deus, ilumine a mente das pessoas que estão lá trabalhando para uma vacina, Deus, para um remédio, para que possamos, Deus, ser todos vacinados, tirar, Pai, desse vírus, poder voltar às nossas rotinas, Pai, para que a economia volte a girar, para que não haja nenhuma depressão econômica, Deus, para que as pessoas possam voltar aos seus empregos,
para que as fábricas possam voltar a funcionar normalmente, comércio e tantas outras coisas, Pai, e que também, Deus, que possa as pessoas voltarem a sorrir novamente, porque tem muitas pessoas dificuldade na sua saúde por causa dessa situação, preocupada por causa disso, Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus, Pai. Também eu quero colocar nessa oração, Deus, todas as pessoas que estão infectadas, que lá esteja o Senhor curando, livrando-as, Pai, dessa enfermidade, Deus. Quero colocar diante do Senhor também, Pai, as pessoas que estão nos hospitais neste momento, que lá esteja o Senhor também levando a Tua paz, levando o Teu amor, a Tua graça e também, Pai, a Tua cura, Senhor. As pessoas que trabalham nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, toda a junta médica, Pai, os recursos que precisam chegar nos hospitais, nós colocamos diante do Senhor. Clamamos também pelos nossos governantes, Deus. Ajude, Pai, para que eles busquem orientação do Senhor para melhor administrar, Pai, as cidades, os estados, o país, Deus. Clamamos também pelos demais países espalhados por este mundo afora, que também têm passado por dificuldades, Deus. Pai, nós precisamos muito do Senhor, Deus. Nós sabemos que nada temos, nada somos, se não for pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a vencer essas dificuldades, Pai. Ajude aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a igreja do Senhor, Pai, que possamos voltar mais fortalecidos na fé em Cristo Jesus, Pai, que possamos voltar com mais alegria, mais satisfação e principalmente, Deus, a responsabilidade de proclamar o Teu Evangelho, para que as pessoas possam ter o conhecimento do mesmo e assim se converter a Jesus Cristo, assim Pai. Seja, ó Deus, ajude-nos para isso, Deus, pois nós precisamos muito do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer. Vamos ouvir mais um hino. Jesus, o nosso bom amigo, aquele que tem cuidado de nós. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, é que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Que assim seja. Jesus, o nosso bom amigo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar então, meus irmãos, mais uma vez, de forma de intercessão. Nós temos alguns nomes aqui. O nosso irmão Gustavo, que teve um pequeno acidente, mas pela graça de Deus já está melhor. Vamos orar também pelo nosso irmão João, que também, graças ao bom Deus, está bem. O seu José, um vizinho nosso lá da Vila Maria, em Barra Mansa, que também carece das nossas orações. José Carlos, Everton, Laí, Carla Moretti e também o senhor Gloriano, que também vai passar por uma cirurgia. Vamos também agradecer pela nossa irmã Valdete, que passou pela cirurgia e está bem. Vamos colocar a nossa irmã Ana também, a esposa do Evandro, que está aí conosco, que passará por uma cirurgia. Vamos orar para que Deus também esteja tudo no controle. E também nós, igreja, meus irmãos, eu creio que todos os irmãos aí têm um pedido, têm um agradecimento. Fale aí com o Senhor no seu coração, coloque-se diante dele, que ele conhece o nosso coração. E a Fernanda estará orando neste momento por esses pedidos e outros que Deus tem colocado no coração, no nosso coração, e também o que os irmãos estarão aí no coração, e Deus conhece o nosso coração. Soberano Deus e Pai que estás nos céus, exaltado seja, Deus, o teu santo nome. Amém. O Senhor, ó Pai, tem o controle de tudo, e mesmo que aos nossos olhos pareça confuso, sem sentido ou sem saída, os olhos do Senhor enxergam além. Amém. O Senhor sabe transformar dor em alívio, luta em vitória, lágrima em sorriso e sacrifício em recompensa. Amém. Colocamos, Deus, neste momento as famílias no teu altar de graças, Pai, que a tua salvação chegue a cada lar, suas provisões e seus recursos, ó Deus. Amém. Também, ó Pai, nós colocamos as igrejas, que o Senhor venha abençoá-las, ó Pai, que o Senhor venha vivificá-las com a tua graça, que sejam luz, ó Pai, que as pessoas cada dia mais venham olhar para os céus e saber que há um Deus tão grande que cuida de tudo e de todos, ó Pai. Amém. Ó Deus de amor e bondade, colocamos também os hospitais, as UTIs, as pessoas, ó Pai, que estão neste momento chegando lá, as pessoas que estão infectadas pelo vírus, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando, possa estar as curando, ó Deus, abençoando os médicos, enfermeiros que estão à frente, que eles não sejam portadores desse vírus para os seus lares, ó Deus, mas que contudo impere o teu amor, a tua graça, e que chegue, Pai, tanto o recurso físico quanto o espiritual. Que assim seja. Colocamos também diante do Senhor, ó Pai, as autoridades, que o Senhor dê, ó Deus, o direcionamento, que chegue, ó Pai, os recursos direcionados ao nosso sistema único de saúde, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, eles continuem, ó Pai, firmados na graça, no amor e na tua direção. Amém. Soberano Deus, colocamos também as pessoas que estão conosco nessa live, cada família, ó Pai, o Senhor vai de encontro a cada coração, ó Deus, acolha cada agradecimento, cada pedido e satisfaça segundo o querer e a vontade do Senhor, ó Pai. Também, ó Deus, a tua palavra nos assegura que o Senhor jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Por isso, ó Deus, nós colocamos as pessoas que estão mais angustiadas, tristes, pessoas sem dormir,
Ó Pai, lembramos também das pessoas que estão desaparecidas, ó Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a elas, a seus familiares, levando tranquilidade, fazendo com que elas apareçam, ó Deus. E que em tudo as pessoas sempre contemplem a bondade, a graça e o amor que só há em Ti, ó Pai. Amém. Também nós clamamos pelo fim desta pandemia, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor já possa estar passando, ó Deus. E que nós possamos voltar confiantes, regozijantes e abundantes na obra do Senhor. Amém. É o que nós oramos, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor fez e por tudo ainda que fará, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Cristiane Galdino chegou aí também. Deus abençoe a irmã, demais irmãos. Momento de nós abrirmos as nossas Bíblias, meus irmãos. Se vocês puderem, peguem aí a sua Bíblia, abra lá em Mateus, no seu capítulo 23. Nós estaremos estudando a palavra do Senhor hoje, meus irmãos, no capítulo 23 de Mateus, sobre os ais de Jesus. Então é o texto, o capítulo que nós iremos estudar aqui. E creio, meus irmãos, nós vamos fazer esse estudo em 2 quartas-feiras. Nós falaremos agora, se Deus se permitir, nesta quarta-feira, hoje, nos primeiros ais de Jesus. E quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, nós falaremos os demais ais de Jesus. São 7 ais, mas alguns falam 8, e na realidade nós observamos aqui 8 ais de Jesus. E é um ensinamento maravilhoso para nós, meus irmãos. Creio que os irmãos que já tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, coisas que o Senhor Jesus nos ensina grandemente através deste ensino. Então, Mateus capítulo 23, se os irmãos puderem abrir para acompanhar conosco os textos. Deus, nós estamos diante da Tua bendita palavra, estamos alegres pela oportunidade de poder ouvi-la, Pai, mas, como o Senhor bem conhece, somos carentes, somos necessitados da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar, Pai. Que o Senhor me ajude, me abençoe, para que eu possa ser grandemente usado pelo Senhor, para que possamos, Pai, nós, o Teu povo, os nossos amigos, nossos irmãos, aprender da Tua palavra, crescer, Pai, espiritualmente, para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 23, eu vou ler os primeiros versículos, meus irmãos, que diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Paramos por aqui, meus irmãos, até o versículo 7, e nós iremos falar mais sobre eles depois. Mas o que eu quero destacar de início para os irmãos, o capítulo 23 de Mateus, meus irmãos, registra o alerta de Jesus contra os líderes religiosos. Como nós bem observamos nesses 7 primeiros versículos que nós lemos, ele falando sobre os escribas e sobre os fariseus, os líderes religiosos daquela época do ministério terreno de Jesus. E a tradição desses líderes, meus amados irmãos e amigos, bem como a interpretação e aplicação das suas leis, tornaram-se para eles tão ou mais importante quanto a lei de Deus.
Então, a primeira coisa que chama atenção para nós aqui, que Jesus está chamando, e ele vai chamar mais ainda através dos seus ais, é que eles, através da sua interpretação e da aplicação que eles faziam, tornavam-se mais importante aquilo que eles faziam, aquilo que eles falavam, do que a lei de Deus. Os fariseus, meus irmãos, os escribas, os líderes religiosos daquela época, muitas vezes sustentavam a ideia que as leis elaboradas por homens eram iguais às criadas por Deus. Ou seja, às vezes eles criavam as leis, criavam coisas lá que para eles eram a mesma coisa do que Deus estivesse criando. Recomendavam a todos que obedecessem às suas leis, porém, eles mesmos não a respeitavam. Então, meus irmãos, nós vimos aqui também que às vezes, até no versículo 3 que eu li, vou reler para os irmãos, que diz assim, ó: observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, muitas vezes, eles falavam da lei de Moisés, eles falavam das leis mosaicas, para que o povo pudesse praticar, mas eles mesmos não praticavam. Eram realmente fariseus, né, que faziam, pediam para fazer, mas não faziam. E quando eles obedeciam às leis de Deus, não era para honrar a Deus, mas para terem aparências de justos, para se mostrarem mesmo para a população. Olha que interessante, meus irmãos. Quando eles obedeciam às leis mosaicas, às leis de Deus, não era para honrar a Deus, não era para glorificar o nome de Deus, mas para terem aparência de homens justos, homens conhecedores da palavra de Deus, para que as pessoas pudessem olhar para eles e acharem pessoas especiais. Eu vou repetir o versículo 5 e 7 que eu li, para que os irmãos observem. Versículo 5, olha Jesus falando: e fazem, quem? Os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os seres chamados pelos homens Rabi, Rabi. Ou seja, meus irmãos, eles faziam tudo aquilo para o seu ego, para as suas vaidades, para as suas arrogâncias, e isso foi grandemente combatido por Jesus, porque Jesus sabia que isso estava errado. Quando ele fala aqui, meus irmãos, um texto, no versículo 5, quando ele fala: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que são largos filactérios? São pequenos estojos contendo tiras de pergaminho que continham versículos das Escrituras. Ou seja, eles pegavam esses estojos, amarravam em fitas, seja até na testa ou mesmo no braço, para que exibissem para o povo, através de ostentação. Ou seja, ostentando para aquele povo que eles eram realmente homens religiosos, eram homens tementes a Deus, que eram homens, enfim, eles estavam se mostrando, querendo se mostrar para aquelas pessoas. Então, quando nós lemos aqui que Jesus combateu, né, pois trazem largos filactérios, é isso. Eles eram pequenos estojos que eles colocavam ou na cabeça ou no braço, que tinham alguns versículos bíblicos, para que as pessoas olhassem para eles e falassem: olha, esse pessoal aí é temente a Deus mesmo, obediente às Escrituras, conhecedores das Escrituras. Então, meus irmãos, e Jesus expôs a atitude hipócritas desses líderes religiosos, que conheciam as Escrituras, muitos realmente conheciam, que eram líderes religiosos, conheciam bem as leis de Moisés, por isso que eles eram muitos, a maioria deles, firmados lá nas leis mosaicas, mas eram hipócritas, porque não viviam de acordo com o que eles às vezes falavam, não se preocupavam em ser santos, apenas em parecer santos, a fim de serem admirados pelo povo.
Então, uma coisa que Jesus combateu muito, meus irmãos, era justamente aquilo que eles se preocupavam em parecer que eram homens santos, que eram homens conhecedores da palavra de Deus, que eram homens firmes nas coisas de Deus, para que o povo os admirasse. Eles gostavam era de glória, era de palmas, eles gostavam dessas coisas, mas que Jesus foi contra isso, meus irmãos, porque essa realmente não deve ser a atitude de um cristão. Nós, se colocarmos nas nossas igrejas, até mesmo na nossa vida, que nós somos os tais, que nós sabemos isso, que nós sabemos aquilo, que nós possamos andar nas ruas aí de cabeça em pé, achando que somos melhores do que os outros, isso tudo está errado, meus irmãos. Jesus ensinou para que nós devemos ser sempre humildes. É necessário que eu diminua para que Ele cresça. A glória sempre tem que ser dada a Jesus em qualquer momento. Por isso que Jesus combateu muito aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus. Então, meus irmãos, hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem conhecer as Escrituras, realmente algumas até conhecem mesmo, mas elas querem levar o êxito para elas, querem levar a honra para elas, que eu faço, que eu digo, que eu aconteço. Meus amados irmãos e amigos que estão conosco aí nesta noite, não devemos ser assim, não podemos fazer assim. Tudo nós devemos honra, glórias ao nosso Jesus, porque tudo é dele, tudo é para ele, e nós não temos condições de fazer nada, absolutamente nada, se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então devemos sempre nos colocar nos nossos lugares, meus irmãos. Não nos colocar em pedestais achando que somos os tais. Não somos. Diz uma história, meus irmãos, que um determinado seminarista foi convidado para pregar numa igreja, e era um conhecedor da palavra de Deus, estudava bastante. Realmente ele era uma pessoa que tinha um bom conhecimento da palavra de Deus. E quando ele foi chamado para ir ao púlpito pregar a palavra de Deus, o pastor chamou, ele começou a andar pela igreja, no corredor da igreja, todo arrumando o terno, cabeça lá em cima, com toda arrogância, com toda vaidade. Ele chegou lá no púlpito, abriu o notebook, arrumou o terno de novo e começou a falar um monte de coisa, meus irmãos. Para resumir a história, diz que ele saiu daquele púlpito totalmente cabisbaixo, porque ele não conseguiu pregar praticamente nada, conseguiu falar nada com nada, foi uma confusão total e ele saiu bem cabisbaixo. Aí um irmãozinho bem antigo da igreja, com uma inteligência que Deus deu para ele, no finalzinho do culto chamou ele e falou assim: ó, meu amigo, vou te dar um conselho, se você quiser ouvir, bem, mas se você tivesse entrado naquele púlpito como você saiu, você teria feito tudo maravilhosamente bem. Você fez o contrário. Você entrou lá com tanta arrogância, com tanta disse-me-disse, achando que você era o tal, e você saiu de cabeça baixa. Você deveria ter entrado lá com a maior reverência, de cabeça baixa: não sou digno de estar aqui, mas pela glória de Deus eu estou. E aí você sairia muito melhor. Isso é um acontecimento, meus irmãos, diz que isso é verídico, o que serve de exemplo para nós. Não podemos jamais nos colocar acima do que qualquer pessoa, principalmente relacionado às coisas de Deus. Mas então nós vamos entrar, meus irmãos, nos ais de Jesus, porque ele viu os versículos que nós lemos aqui, nós observamos que ele chamou tanto a atenção daquele povo, que queria os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, que andava lá com os filactérios deles, mostrando para as pessoas, que Jesus começou a pregar para eles e falar os ais de Jesus, e que serve muito para nós também no tempo atual, meus irmãos. O primeiro ai, os irmãos que tiverem com a sua Bíblia aberta aí, olhem lá no versículo 13, ainda de Mateus 23, olha o que o Senhor Jesus diz para nós: mas
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que forte isso que Jesus dizendo, meus irmãos. Ele diz lá para aquele povo, para aqueles fariseus, escribas e até hipócritas, né? Ai de vocês que são designados para a nobre missão de encaminhar o povo aos céus, ao conhecimento da verdade, mas pela sua arrogância, pelas suas vaidades, pelos seus erros, além de vocês não entrarem, vocês estão conduzindo o povo à condenação. Aquelas pessoas que são confiadas a vocês, vocês estão condenando aquele povo, vocês estão ensinando eles errado. Por isso eu repito, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso é muito sério, meus irmãos, e por isso que Jesus bateu firme naqueles moços lá, porque eles estavam fazendo errado, eles estavam ensinando errado, eles estavam praticando errado e levando aquele povo para uma condenação, para um viver longe de Deus. Bastava aqueles líderes, que eram líderes respeitados pelo povo, como eu disse, eram realmente alguns conhecedores da palavra de Deus, falarem a verdade, fazer com que despertasse naquele povo a fé no Messias, no verdadeiro Messias, em Cristo Jesus. Mas eles agiam totalmente de forma contrária. O que eles realmente queriam era poder, dinheiro, prestígio, e levando assim, meus irmãos, a perder Deus de vista, e pior, fazendo com que outros também se perdiam. Não entrariam e nem deixariam outros entrarem no reino de Deus. Nós, irmãos, igreja, hoje no tempo atual, nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. Deus nos confiou essa responsabilidade. E não é somente do pastor da igreja, mas de todos que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, já declaramos a nossa fé em Cristo, já estamos em Cristo Jesus. A responsabilidade de pregar a verdade para as pessoas é nossa. Então, se nós ensinarmos as pessoas o caminho errado, Deus irá cobrar isso de nós iremos ver um pouquinho mais na frente o outro ai de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu me lembrei até lá do Atalaia, que fala em Ezequiel. Não sei se os irmãos já estudaram. Quando os irmãos puderem, abre lá em Ezequiel, no seu capítulo 3, fala sobre o Atalaia de Deus, aquele que é levantado por Deus para falar da parte de Deus, mas que se ele levar a pessoa ao caminho errado, o sangue daquela pessoa, a alma daquela pessoa será cobrado do Atalaia. E assim pode acontecer conosco também, meus irmãos. Por isso que Jesus é bem claro: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que estão indo para o caminho errado e estão levando um monte de gente para esse caminho. Meus irmãos, que não seja assim conosco, que possamos sempre falar a verdade e viver a verdade do Senhor, sem arrogância, sem soberba, sem vaidade, sem querer achar que somos os maiorais. Precisamos nos colocar sempre, meus irmãos, na nossa humildade, na nossa dependência do Senhor. Mas um segundo ai de Jesus para nós nessa noite, meus irmãos, agora o versículo 14 de Mateus 23, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo, melhor dizendo. Olha um outro ai importantíssimo de Jesus para aqueles homens, meus irmãos: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Os fariseus, meus irmãos, e os escribas aqui eram acusados por Jesus de comercializar vergonhosamente a fé. Jesus estava os repreendendo porque eles exploravam as viúvas, as quais a Bíblia apresenta que são dignas de compaixão,
E era um sinal de extrema maldade por parte daquele povo, principalmente dos escribas, que nós iremos falar daqui a pouquinho, que eram os responsáveis de fazer lá quando a mulher ficava viúva, da questão do testamento, porque os que sabiam escrever na época, e eles levaram coisas das viúvas. Então Jesus estava falando para eles aqui a vergonha que era de eles comercializarem a fé. Os escribas, meus irmãos, eram utilizados para registrar o testamento, sabiam como influenciar as mulheres que tinham enviuvado. Então eles convenciam aquelas mulheres de modo que, se elas doassem às autoridades, aos líderes, às pessoas lá daquele local, as suas propriedades, elas estariam agradando a Deus. Olha que coisa absurda. Eles tiravam realmente dinheiro, tiravam as posses daquelas mulheres, prometendo largas orações, que iriam orar por elas, que elas precisavam realmente fazer isso, porque era da vontade do Senhor. Eles eram até conhecidos na época por golpe dos fariseus, que ia lá com toda a humildade para falar com as viúvas que eles iam resolver tudo, que eles iam resolver a questão do testamento, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas na realidade eles estavam de olho no dinheiro das viúvas, nas posses das viúvas, na herança das viúvas. E isso Jesus também falou, meus irmãos, ai deles que estavam praticando isso. Eles até poderiam, meus irmãos, achar estranho que doutores da lei receberiam o pior castigo, como nós lemos aqui, né? Pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigor. O que Jesus está querendo falar com isso também, meus irmãos? Que os líderes religiosos, aqueles que realmente se falavam que eram doutores da lei, ao praticarem essas coisas, eles teriam muito maior rigor do que as demais pessoas. Isso, meus amados irmãos, a gente precisa pensar um pouquinho, porque quando nós estamos fazendo as coisas de Deus, quando nós estamos responsáveis pelas coisas de Deus, nós precisamos ter o maior cuidado possível, porque Deus vai nos cobrar isso, não tenhamos dúvida. Se nós estamos utilizando das coisas de Deus para benefício próprio, como aquelas pessoas utilizavam, aquelas pobres viúvas para se enriquecer, Deus irá cobrar grandemente dessas pessoas, meus irmãos. Eles se falavam que eram doutores da lei, que conheciam as leis, falavam que iam ajudar as viúvas, mas na realidade, meus irmãos, eram arrogantes, eram maliciosos, eram egoístas, eram insensíveis. Às vezes lá no momento de dor das viúvas que perderam seus maridos, eles iam lá e aproveitavam daquele momento para tirar dinheiro daquelas viúvas. Será que temos isso hoje, meus irmãos? Será que em algum lugar, em alguma igreja, em alguma denominação acontece isso hoje? Infelizmente, nós temos observado que acontece, meus irmãos. E não acontece pouco, acontece até bastante. E essas pessoas que fazem isso, Deus com certeza irá cobrar, como Jesus está falando aqui, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, pessoas que utilizam da fé cristã, que utilizam da boa vontade do povo, utilizando-se o nome de Deus para benefício próprio, ai deles, como diz aqui Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar por isso, vamos sempre fazer a obra do Senhor com o maior cuidado, com o maior carinho, com a maior responsabilidade, porque as coisas de Deus não podem ser brincadeira, não pode ser de qualquer forma, tem que ser o melhor. Lógico, às vezes podemos errar sim, fazer coisas às vezes que desagradam ao Senhor, podemos fazer. Mas isso Deus conhece o nosso coração, se estamos fazendo porque realmente erramos, porque somos humanos, somos falhos, ou se estamos errando, fazendo coisas para o nosso bem, para o nosso enriquecimento, para as nossas vaidades. Então precisamos observar isso.
Um terceiro ai, meus irmãos, de Jesus aqui nesse texto, agora versículo 15. Acompanhem comigo. Continua Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui Jesus, meus irmãos, estava condenando aquele povo por percorrer todos os lugares, como nós lemos aqui, mar e terra, para converter aquele povo ao farisaísmo. Por isso ele utiliza o nome aqui, prosélito. O que é proselitismo? É ação ou empenho de tentar converter alguém ou várias pessoas em prol de uma determinada causa, uma doutrina, uma seita, uma ideologia, uma religião. Então Jesus estava dizendo que ele estava usando um prosélito para fazer com que aquele povo se convertesse ao farisaísmo, se convertessem adoradores de ídolos, a se converterem àquilo que eles achavam que era o certo. Os líderes, meus irmãos, estavam mais preocupados em apresentar, em converter o povo a uma religião, do que realmente falar a verdade de Jesus Cristo. Por isso que Jesus combateu aquele povo, porque ele conhecia o coração deles, ele sabia onde eles queriam chegar. E eram os gentios convertidos ao judaísmo, referente à circuncisão, à lei mosaica e tantas coisas lá do Antigo Testamento, que Jesus veio, meus irmãos, que hoje nós estamos no tempo da graça, que não precisamos mais. Por exemplo, a circuncisão. Os irmãos que já estudaram sobre isso sabem muito bem que hoje não precisamos mais. Outra coisa, levar um carneiro, alguma coisa para oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, não precisamos fazer isso hoje mais, porque Jesus já fez isso por nós. E os fariseus hipócritas, os escribas, estavam levando esse povo a isso, e até mesmo a adorar ídolos, a adorar coisas. E isso Jesus falou muito claro para eles: ai de vós que percorreis o mar e a terra, ou seja, percorrei a todos os lugares, usando o prosélito, que é o ato de empenho de tentar converter as pessoas a uma causa que não era a causa de Jesus. Então ele fala no final do versículo 15, meus irmãos: depois de teres feito isso, ou seja, tentar converter ao povo a coisas que não eram de Jesus, fazei deles filho do inferno 2 vezes mais. Ou seja, ao tentar converter aquele povo aos vícios farisaicos, eles se tornavam filhos do inferno. Ou seja, meus amados irmãos e amigos, eles levavam aquelas pessoas para longe de Cristo, para longe da verdade. E Cristo combateu isso grandemente, e Ele continua combatendo isso hoje. Ai de nós se estamos levando pessoas a adorar coisas que não é Jesus Cristo. Ai de nós se estamos levando pessoas a fazer coisas que não está escrito na palavra de Deus. Ai de nós se estamos levando pessoas a caminhar caminhos que a Bíblia fala que no início pode parecer bom, mas no final é caminho de morte. Ai de nós, meus irmãos. É isso que Jesus está nos ensinando. E o quarto ai de hoje, meus irmãos, nós vamos parar no quarto ai, mas tem mais, são 8 que nós iremos falar. Se Deus, como eu disse, se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós falaremos os demais ais de Jesus. Mas o quarto ai está falando a partir do versículo 16 até o versículo 22, que eu vou estar lendo para os irmãos. Versículo 16: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Aqui, meus irmãos, nesses versículos, Jesus está chamando a atenção daqueles escribas e fariseus, que eles eram condutores cegos, guiando pessoas para coisas erradas. Tem como um cego guiar outro cego, meus irmãos? Muito provavelmente vão cair em algum buraco, em alguma situação. Então, quando ele fala que ai de vós, fariseus, condutores cegos, que levam o povo a seguir cegamente as tradições humanas, em vez de obedecer a palavra de Deus. Ele chama os fariseus de guias cegos e insensatos por terem pervertido a verdade do juramento. Então nós observamos aqui que Jesus estava fazendo a referência a você jurar por templo ou pelo altar, jurar pelo céu ou por Deus, jurar pela oferta ou pelo altar. Na realidade, meus irmãos, aqueles homens, eles estavam fazendo aquilo, jurar pelo ouro, pelas ofertas, e não pelas coisas de Deus. Eles estavam mais tendenciosos às coisas materiais e não às coisas de Deus. Eles estavam mais tendenciosos a fazer com que o povo cumprisse em juramento as coisas destinadas aqui na terra e não as coisas de Deus. Então Jesus mostrou para eles o absurdo desse raciocínio, destacando que o maior, ou seja, o santuário, o altar, Deus, é muito maior do que o ouro, a oferta e tantas outras coisas que eles estavam fazendo. E eles estavam invertendo isso. Tanto é que eu vou citar um exemplo, os irmãos, quando ele fala aqui, ó, e aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Ou seja, ele estava recriminando aquele povo em fazer coisas materiais, levando o povo a praticar coisas que não vinham de Deus, pervertendo a verdade, fazendo com que aquele povo pecasse. E aí ele diz mais uma vez, ai de vós, condutores cegos. E hoje, meus irmãos, nós precisamos também ter esse cuidado. Será que nós estamos em algum momento numa cegueira espiritual e por estarmos nessa cegueira espiritual estamos conduzindo outros a cair talvez no buraco junto conosco? Precisamos observar essa questão, porque não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como nós guiarmos as pessoas que eles precisam jurar lá pelo dinheiro, pela oferta e por tudo mais aquilo, mas esquecer da verdadeira palavra de Deus, esquecer do altar do Senhor, da reverência a Deus, da palavra de Deus. E isso é uma coisa muito séria, por isso que ele fala, ai de vós, ai de vós. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui esses 4 primeiros ai de Jesus, que Jesus combateu aqueles líderes religiosos e traz grandes ensinamentos para nós. Que primeiro, nós falamos, o primeiro ai de Jesus foi quando ele falou lá que aquele povo estava conduzindo, os líderes religiosos estavam conduzindo aquele povo à condenação. Eles não entrariam no reino de Deus e nem deixaria outros entrarem. Eles estavam também, um outro ai de Jesus, Jesus falando para eles que eles estavam comercializando vergonhosamente a fé. Falando para aquelas viúvas que iam fazer isso, iam fazer aquilo, iam orar por elas, iam ajudá-las em todos os momentos, mas na realidade eles estavam de olho, era no dinheiro delas, na propriedade delas. E aí Jesus, por causa disso, eles sofreriam muito maiores rigores. Nós vimos também o ai de Jesus, meus irmãos, falando que os fariseus, os escribas percorriam toda a terra e mar para converter as pessoas ao farisaísmo, levando-os a um não relacionamento pessoal com Deus.
levando-os a uma religiosidade, talvez praticando coisas que se praticavam antes, mas que com a vinda de Jesus não se pratica, como eu dei o exemplo lá de matar um cordeirinho para pagar pelos pecados, da circuncisão e tantas outras coisas que Jesus veio para aperfeiçoar ali. E o último ai que nós vimos aqui, onde ele fala de condutores cegos levando pessoas a seguir cegamente tradições humanas, olhando o lado material ao invés de obedecer a palavra de Deus. Eles estavam levando aquelas pessoas a adorarem coisas e não adorar a Deus, que é digno de toda a nossa adoração. Então nós vamos encerrar o nosso estudo por hoje, meus amados irmãos. Na próxima quarta-feira, eu repito aqui, se Deus assim nos permitir, nós falaremos dos outros ais de Jesus. Se os irmãos já quiserem ir estudando, continue lendo em Mateus, a partir do versículo 23, onde ele continua falando dos ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E isso é de fundamental importância para nós nesse tempo, meus irmãos, que estamos vivendo aí tantas coisas acontecendo, tantas informações que chegam até nós, e nós precisamos distinguir verdadeiramente os homens de Deus, os que falam da palavra de Deus, os que falam da verdade de Deus, dos fariseus, dos hipócritas, dos líderes religiosos, dos escribas, de pessoas que querem somente lado financeiro, querem somente o material, esquecendo-se da verdade de Deus. Então que Deus nos abençoe para isso, que Deus nos dê força, saúde, para que quarta-feira que vem nós possamos terminar o ai de Jesus. Quero glorificar o nome de Deus por esse estudo, que foi muito bom para mim, espero que tenha sido para os irmãos. Com certeza a palavra de Deus sempre ela é bendita para nós, e que possamos continuar firmados, aprendendo cada vez mais as coisas do Senhor, porque isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Nada, eu sempre gosto de lembrar, meus irmãos, nada é mais importante neste mundo do que estarmos nos atos do Senhor, do que estarmos seguindo a palavra de Deus, do que estarmos cultuando ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, Amém. Muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra. Sim. Hoje nós aprendemos aqui, Pai, que Jesus exortou aquele povo. Na realidade, Ele chamou a atenção daquele povo, Pai, os escribas, os fariseus, chamando-os de hipócritas, de fazerem coisas que não condizem com a santidade do Senhor, que não condizem com a verdade do Senhor, levando pessoas a pecarem, Deus, levando pessoas a ficarem longe do reino de Deus, levando pessoas a fazerem coisas que não condizem com o Senhor, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, como igreja do Senhor neste tempo, a buscarmos sempre a verdade, Deus, para que possamos falar para as pessoas o que realmente a Tua palavra nos ensina, para que não venhamos, Deus, um dia ouvir do Senhor: ai de vós que fez isso e fez aquilo. Nos ajude para isso, Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas imperfeições, por isso nós somos totalmente carentes da Tua graça, Pai. Obrigado, Deus, por ter deixado a Tua palavra, para que ela possa continuar, Pai, nos orientando o que melhor deve ser feito. Agradeço ao Senhor por cada irmão, amigo que esteve conosco neste culto, cultuando ao Senhor, Pai. Mais uma vez eu lhe peço que esteja em cada lar, que o Senhor esteja em cada família representada aqui neste culto, Deus. Aqueles que não puderam estar, que lá esteja o Senhor também abençoando, Deus. E que a Tua graça, as Tuas misericórdias e a Tua salvação alcance essas vidas. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos aí uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de sono. Espero que os irmãos tenham uma boa noite de sono, como a Fernanda tem orado aqui, nós temos orado. Tem muitas pessoas em dificuldade de dormir, mas vamos colocar diante do Senhor que todos tenhamos uma noite de sono. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família,
E vamos lembrar dos ai de Jesus, meus irmãos. Não que Ele não venha falar esse ai para nós. Fique em paz, então, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.